Olá, turma, tudo bem? Aqui sou eu novamente com a segunda aula, né, sobre conjuntos. Agora vamos ver a segunda parte, né, que é falar sobre outras situações que podem ocorrer, ok? Vamos lá, qual é a segunda parte? A gente vai fazer agora operações com conjuntos, tá? Aí nas operações com conjuntos, nós vamos apresentar isso aqui, tá? Vou botar aqui, ó, operações com conjuntos. Nas operações com conjunto, a gente vai ter alguns tipos de símbolos que vocês vão ter que decorar. Por exemplo, esse símbolo aqui, ele significa união. Se conservirem esse símbolo, significa união, tá? Que é a união de todos os elementos. Por exemplo, se eu tiver dois conjuntos, vamos chamar aqui de A e de B, sendo que pode ser qualquer letra, tá? Vamos colocar aqui 1, 2 e 3. Nós sabemos que o 1 está no A, somente no A. O 3 está somente no B. E o 2 está entre os dois, quer dizer, pertence aos dois ao mesmo tempo, certo? É como se escrevesse assim, né? Vamos lá, conjunto A tem quem? Quem está dentro do A? O 1 e o 2, porque está dentro do, né, do diagrama. Nós temos o 1 e temos o 2. O B já tem o próprio 2 também, ó. Quer dizer, o 2 pertence aos dois. 2 e o 3, que é exclusivo dele. Ok? Aí eu faço o seguinte, gente, eu quero, do conjunto A e conjunto B, eu quero a união. Aí eu boto U, B. Então significa que vou pegar todos os elementos de A e vou unir com os elementos de B. Então vai ser o seguinte, o conjunto A união B vai ser a soma desse com desse, né? No caso, nós temos o 1, o 2 está repetindo, mas é um só que a gente vai colocar, que é um 2 para os dois, não precisa botar 2, número 2, que é o mesmo, e o 3. Então, essa é a nossa união, ok? Não importa se os conjuntos estão juntos, separados um dentro do outro. Você vai colocar todos os elementos que contém nos dois, ou três, dependendo do número de conjuntos que você estiver trabalhando. Vamos para o próximo caso. Esse U para baixo, nós chamamos de C é um S, são. Estou aprendendo a manusear melhor essa canetinha virtual aqui. Interseção. O que significa a interseção? A interseção é quando você pega os elementos que repetem nos dois conjuntos. Vamos pegar o conjunto anterior, lembrar, né? Ih, peraí, errei aqui. Peraí. Aqui era o A, né? Aqui é o B. 1, 2 e 3. E eu quero daqui o A interseção com B, né? Que é o U para baixo. Quando eu pedir isso, significa que eu quero o elemento que se repete nos dois. Que é o elemento que se repete nos dois? Vamos lembrar? É o do meio. No caso aqui, ó, pode ver que ele repete nos dois. Por aqui daria para visualizar, né? O elemento que repete nos dois ou o elemento do meio, né? Então, esse é bem fácil de fazer. Mas se o conjunto tivesse assim, ó, eu coloco o 1, o 2 e o 3 lá. Aqui é o A, aqui é o B. Se os conjuntos estiverem assim, você perceba que não tem elemento repetido. O 2 não está no B, só está no A. O 3 só está no B, quer dizer, não existe elementos que estejam nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a nossa interseção, ela não existe, não é isso? Para quando você falar que não existe, quer dizer que existe um conjunto vazio. É como se não tivesse nada no conjunto para poder fazer a união B. É como se fosse isso aqui, ó. Quem seria o elemento que seria repetido? Nenhum. Então, condenada, quando não tem resultado, a gente bota um zero com uma bolinha assim. Ou simplesmente
entre chaves vazia, ok? Isso aqui se chama conjunto vazio, quando você não tem resposta, tá? Dentro de um conjunto, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, vou falar sobre o menos, né? O menos é a diferença. Ela também se chama diferença também quando a gente opera, né? O que seria a diferença? A diferença, ela vai depender da ordem que você está trabalhando. Vamos lembrar aqui, vamos lá. Eu tenho A e tenho B. 1, 2 e 3. Aí eu faço a diferença de A menos B e de B menos A. Existem diferenças, tá? Qual seria a diferença? A menos B significa o seguinte: quero os elementos de A tirando todos os elementos de B. É como se eu estivesse excluindo todo B, né? Sendo que no B tem um 2, né? Então, se eu tirar todo esse B, né? Vou tirar aqui, ó. Rasgar aqui, ó. Rasguei todo B, certo? Então, ficou quem? Só o A. Então, quer dizer que quando eu botar A menos B, na realidade eu quero só os exclusivos do A. Entendeu? De forma análoga, se eu fizer B menos A. Deixa eu ver se consigo apagar esses borrãozinhos. Olha lá, apaguei. Então, se eu tiro B menos A, se eu tenho B, eu quero B tirando o A. Então, eu vou tirar o A. A ordem é essa. Vou tirar todo o A que está aqui. Então, quem vai sobrar? O 3. Ou seja, quando eu faço diferença, que é A menos B ou B menos A, não importa o conjunto, eu quero os elementos exclusivos daquele conjunto. Entendeu? Se o conjunto fosse assim, por exemplo, 1, 2, 3. Pode ver que não existem elementos repetidos. Então, A menos B, ou seja, A menos B, não vai influenciar em nada aqui, ó. O A não é 1 em 2, vai continuar 1 em 2, porque eu vou tirar o B, ó. Se eu tirar o B, continua 1 e 2. E B menos A, né? B menos A, vou fazer o contrário. Ih, eu acabei apagando o conjunto. Eita, esqueci de ativar aqui, vamos lá. Era aqui e era aqui. Então, o que acontece? B menos A, quero B, tira o A. Se eu tirar todo o A, não vai influenciar nada, continua sendo B. E você pode fazer assim também o resultado, ó. Interessante. A tira B, não ficou 1 em 2? 1 em 2 não é o A, então posso colocar o A como resposta também. Tanto faz eu colocar 1, né, 2, no caso são os dois elementos, ou somente o A, porque o A representa esse conjunto aqui. A mesma coisa aqui, o B, né? O B não é o próprio 3, é o conjunto com 3. Então, poderia também ser esse resultado. Ou seja, eu não precisaria escrever isso tudo. Mas isso é de vocês, tá? A tira B, como vai ficar? Como vai ficar A tira B? Vamos lá. A, tirei o B, vai ficar aqui, o próprio A. Então, posso colocar só o A. B tira A, vai ficar o próprio B. Nesse caso aqui, não, aqui só que poderia ficar o B, né? Nesse caso aqui. Não, porque tem 1 e 2 dos dois, né? Tem o 2 dos dois. Então, não teria como botar B e nem A aqui. Porque o conjunto aqui, o A aqui, ele é 1 e o 2. E o B aqui, ele é o 2 e o 3. Nesse caso aqui, né? Que eu até rebusquei ali para vocês. Vou ver se eu apago aqui. Pra vocês visualizarem. Deixa eu tirar aqui os risquinhos. Né? Então aqui o conjunto A é 1 e 2 e 2 e 3. Então não tem sentido eu falar que o 1 e 2 é o A. Não, o conjunto A menos B que deu 1 é o A, porque o A teria que ser 1 e 2 e o outro 2 e 3. Espero que vocês tenham compreendido até aqui. Né? Vamos para alguns casos aqui. Vamos aqui falar dado conjunto. Vamos lá, vou botar um A. 1, 3, 4, 5. Ok. Aí vou ter um conjunto B. 2,
3, 5, 7. Ok. Então, A e B, conjuntos, né? Não coloquei em forma de diagrama. Vamos lá, eu quero as operações A união B, A interseção com B, A menos B e B menos A, né? Vamos lá, quem é a união B? União é uma coisa mais fácil, é só pegar todo mundo, só não pode repetir o mesmo número. Vamos lá, 1, colocar em ordem 1, depois vem o 2, né, que está do outro lado, tem o 3 que está nos dois, o 4, o 5 está nos dois e o 7, né? A interseção, vamos lembrar, é o que repete nos dois. O que repete nos dois? O 3, né? E o 5. 3 e o 5 é a interseção. São os elementos em comum, né? A tira B. Deixa eu apagar aqui esse círculozinho para a gente poder ter uma ideia. Então, vamos lá. A tira B. Eu tenho no A elementos, vou tirar os elementos que estão no B. Ó, o 3 está no B, então ele não entra, né? 1 e 4 não estão no B, o 5 está. Então, só 1 e 4 são os exclusivos de A, né? Agora vamos para os exclusivos de B. O 2 não está lá, né? O 3 está, o 5 está, como estava na interseção. O 7 não, então 7 entra. Então, esse aqui é o elemento, né, exclusivo de B e o elemento exclusivo de A, ok? Vamos ver um próximo exemplo aqui que a gente possa trabalhar. Vamos pegar um outro conjunto. Vamos trabalhar assim com o conjunto. Tá, esse aqui é o mais, assim, interessante. Perceba que todo conjunto B está dentro do A. Ou seja, todos os elementos de B pertencem a A, ok? Vamos colocar aqui, 1, o 3, vou botar aqui fora o 5, 7, né? Então, vamos lá. Eu quero A união com B, A interseção com B, A menos B, B menos A. A interseção é mais fácil, só pegar todo mundo, não importa quem esteja. 1, o 3, o 5 e o 7. Ok? A interseção é os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Perceba que aqui vai ser o próprio conjunto B. Por quê? O B tem 1 e 3, né? Que já é o conjunto B. E o A também tem todo o conjunto B. Então, os elementos que se repetem tanto no A quanto no B é o próprio B. No caso, 1, 3 ou simplesmente B. Aí você pode colocar só o Bzinho aqui ou um 3 mesmo. Porque esses dois elementos estão dentro do B e estão dentro do A, né? Todos eles. Agora vamos lá. Quais são os elementos de A que não estão em B? O 5 e o 7. O 5 e o 7 estão no A e não estão no B. Por isso que estou mandando tirar o B. Por isso que é menos o B. Então, menos ele, sai ele todo. Então, vai ficar o 5 e o 7. Agora que é uma pergunta interessante. Quais são os elementos de B que não estão em A? Tem como? Todo B está dentro do A. Então, não existe nenhum elemento que esteja em B que não esteja em A, né? Se o A ele está pertencendo todo ao A, ele está dentro do A. Como é que eu vou tirar daqui um cara que não esteja dentro do A? Não tem como. Então, a resposta é o quê? É um conjunto vazio, né? Ou assim. Aí você não precisa colocar os dois, não. Pode ser um ou outro, tá? Jamais façam isso, hein? Não nesse caso. Isso aqui já é outra situação. É um ou outro, não os dois. Ok? Então, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, tira a dúvida comigo. Até a próxima.